Muito bem, meus caros. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Bom, o vídeo que vocês vão assistir agora, né, é a segunda gravação que nós fizemos lá em Brasília durante o lançamento do meu livro, aí no final de 2019. Né? O primeiro vídeo eu publiquei há alguns dias aqui no canal, e agora nós temos esse em que mostra assim o bate-papo que eu tive, né, muito tranquilamente, sobre vários assuntos de literatura, de crítica literária, com o professor Luiz Carreira. Tá bom? Espero que vocês gostem, que vocês aproveitem. Um abração, meus caros. Tudo de bom. Eu vou fazer uma breve apresentação da obra do Rodrigo, uns 50 minutos mais ou menos. Depois, durante 1h30, a gente vai fazer perguntas, né? E depois tem os autógrafos. Bom, obviamente vocês já conhecem o Rodrigo, já conhecem ele como professor, já conhecem como escritor. E o motivo do nosso encontro hoje principal é o lançamento dos seus Percevejos, Ideólogos e Alguns Escritores. Eu cheguei a comentar isso num vídeo, é um livro maravilhoso, né, que está completando parcialmente uma série que ainda não está fechada. Eu estava conversando com um amigo ali agora que estava pedindo uma indicação de por onde começar no Rodrigo. Eu vou começar por fora da série, que é o Crítica, Literatura e Narratofobia, porque ele tem um apanhado mais geral, não está dentro desse projeto específico. E nas sessões é possível ter uma visão mais ampla, né? Nesse livro, o Rodrigo começa com o tratamento de questões mais pessoais ou mais teóricas, umas reflexões mais livres do projeto de crítica, inicialmente, e depois faz crítica diversa de autores brasileiros e estrangeiros. É um belíssimo panorama do trabalho dele. E depois essa série que vai fazendo um levantamento dos narradores brasileiros. E aí eu queria comentar um detalhe. É muito difícil classificar essa série que ele está fazendo. Uma vez eu vi o Olavo de Carvalho dizer que ele estava fazendo uma espécie de topografia da literatura brasileira, né, definindo alturas e rebaixamentos, uma espécie de topografia ou de geografia da literatura brasileira. Eu vejo ainda mais coisas no livro. Quando você realmente experimenta ler o livro, além de ter esse aspecto de um panorama, de uma visão geral da literatura brasileira dos narradores, o que dá um mapeamento incrível para quem quer ler a literatura e revisitar a literatura brasileira. Eu queria muito ter tido teus livros quando eu era moleque, porque eu me lembro de uma vez matando aula na biblioteca da escola. Eu matava aula na biblioteca, né? E tanta coisa para fazer, eu ia para a biblioteca. Aí tinha lá uma revista, a antiga revista Leia, que tinha uma entrevista com o José Paulo Paes. E perguntado assim, que dica que ele daria para um jovem escritor. Ele falou assim: leia tudo da língua portuguesa, em ordem. Eu obedeci. Eu comprei Sá de Miranda, Diogo Bernardes, Camões, e fui fazendo aquilo tudo. E até que eu fui perdendo fôlego na narrativa brasileira do século. Se eu tivesse Rodrigo, eu tinha ido nos lugares certos diretamente. Então, a primeira indicação, leiam o livro do Rodrigo, porque esse panorama permite você ir nos lugares certos com mais rapidez. Mas a série toda lida me lembra muito um trabalho fundamental do T.S. Eliot, chamado Tradição e Talento Individual, onde ele fala da combinação entre a compreensão da tradição literária, que a gente pode também, em outros termos, dizer como história literária ou história da sua arte, e a intervenção individual de talento que se faz ali dentro. Nesse livro do Rodrigo, para jovens escritores ou pretensos escritores, e para quem quer também ler melhor, há lições fundamentais. Porque além de fazer um passeio pela tradição, e ele não faz história da literatura como taxonomia, né? Não é uma questão de classificar períodos de época, ele vai olhando para cada obra. Então, além da gente ter uma visão da tradição, com dinâmicas específicas lá dentro, cada ensaio é uma aula de leitura e de escrita, mesmo.
pela coragem, pela agudeza, pela perspicácia, pela técnica, pela sensibilidade. E então, por exemplo, como escritor, você ali tira lições incríveis, porque o Rodrigo faz um trabalho hercúleo de ler muita coisa ruim. E a gente aprende com coisa ruim, porque ele aponta objetivamente onde aquilo está ruim. Não é um juízo aleatório. Ele diz, esse livro tem esse problema, e ele mostra o problema. Então, essa série de livros, como toda a crítica dele, é sempre uma lição panorâmica e detalhada da literatura. Eu recomendo imensamente, nem preciso, obviamente, recomendar, mas queria abrir com esse comentário antes dos 50 minutos de perguntas que eu vou te fazer. Mas muito obrigado pela presença. Muito obrigado, Luiz, pelas palavras tão generosas. Muito obrigado a vocês todos por estarem aqui hoje, nessa quinta-feira chuvosa, né? Eu sei que as distâncias aqui em Brasília são imensas, né? Então, eu agradeço o esforço de vocês de se deslocarem até aqui, né? E virem aqui prestigiar o nosso encontro, o lançamento do meu livro. Muito obrigado também ao Sérgio, que foi a pessoa que idealizou tudo, né? O Sérgio é um empresário aqui de Brasília, muito meu amigo, e ele tem 2 fiéis escudeiros, né? O Bruno e o Júlio. E, bom, os 3 fazem miséria por aí. Não posso contar tudo que eles fazem, porque tem coisas muito graves acontecendo. Mas eles são excepcionais e me trouxeram aqui há uns 5, 6 anos, uns 5 anos, acho, para dar ministrar uma breve oficina de escrita criativa. E foi uma experiência muito boa, muito interessante. E aí nós aprofundamos a nossa amizade e agora, então, me trouxeram para fazer o lançamento do livro, de maneira que muito obrigado a vocês pelo carinho, por toda a amizade que vocês me devotam, né? Isso tudo é fundamental, né? Eu tive um diretor de redação, na minha época de jornalista, que ele dizia assim, olha, quem tem amigos tem tudo. E é verdade, né? Quem tem amigos tem tudo. E a prova está aí, né? Não só esse trabalho maravilhoso de organização e tudo, mas está aqui o Luiz, né? Me elogiando sem receber absolutamente nada, o que nesse país é uma coisa, é um negócio surpreendente, né? Muito obrigado, viu, Luiz, pela amizade, por tudo. Muito bom. Então é isso, estamos aqui. Eu posso te fazer 2 perguntas? Claro. Assim, eu queria começar... 3. 4. Tá. Sim, eu queria começar por uma pergunta que durante a leitura me chamou muito a atenção. Fiquei lembrando uma história do meu pai, de um conhecido dele que foi para a guerra e que ele ocupava no exército o trabalho de mineiro, né? Mineiro era o sujeito que ia na frente da infantaria para desarmar as minas terrestres. E era um trabalho miserável, porque ele tinha que enfiar a mão pelo mesmo lugar que quem instalou. Estão ouvindo ou não? Falhou. Não, né? Acho que saiu. Pronto. Então, melhorou? E aí o mineiro é o camarada que tem que enfiar a mão pelo buraco onde a mina foi instalada e delicadamente desarmar uma mina que está ali para estraçalhar um tanque. Ele está fazendo isso deitadinho, quieto. Lendo os livros, desde o Retórica, eu tenho a impressão que você tem um trabalho de mineiro às vezes, né? Porque você entra em terrenos muito perigosos, tanto quando fala de gigantes ou de figurões da literatura, quanto com essa competência, capacidade, paciência de ler coisas ruins. E aí a primeira pergunta que eu queria te fazer é: como é que você enfrenta esse risco de explodir com uma coisa ruim na mão e a paciência e o que se pode aprender lendo literatura ruim? Então, olha, acho que para responder você, eu preciso ir na origem
no que originou esse trabalho de releitura da prosa brasileira, né? Porque assim, a minha atividade como crítico literário já vem de muitos anos, mas eu sempre pedia para o meu editor que ele me desse os clássicos, né, da literatura, ou pelo menos que me desse literatura estrangeira, né? Eu não tinha paciência para ler a literatura brasileira, nem os contemporâneos, nem os antigos. E por uma série de motivos, né? Mas aí, um dia, né, eu estava lendo Ortega y Gasset, né, e naquele livro maravilhoso dele, que é o Meditações do Quixote, por sinal, finalmente agora foi traduzido aqui no Brasil. Desculpem. E o Ortega tem lá aquele momento em que ele diz aquela frase célebre dele, né? Ele diz assim: eu sou eu e minha circunstância. E se eu não dou conta da minha circunstância, bom, então é como se eu não desse conta da minha própria vida. Bom, e essa frase do Ortega ficou na minha cabeça. E eu dizia assim, ele está certo, né? É perfeito, quer dizer, eu sou eu e a minha circunstância, mas, assim, a minha relação com a minha circunstância não pode ser passiva, né? Não, eu preciso dar uma resposta para a minha circunstância. E eu olhava para todos os lados e o que eu via? Eu via, assim, uma literatura contemporânea, de certa forma, desagregada, né? Quer dizer, eu via muita confusão, como vejo ainda hoje, né? Uma confusão instaurada pela Semana de 22, né? E que causou uma infinidade de males para a nossa literatura. E eu dizia assim, bom, mas qual é a origem de tudo e como é que eu vou dar conta disso? Eu falei, bom, eu tenho que fazer aquilo que eu me neguei a vida toda a fazer. Quer dizer, eu tenho que ler a literatura brasileira. Quer dizer, a literatura da minha cultura, do meu país, é a expressão da circunstância em que eu vivo e eu preciso ter uma resposta para isso. Então, esse projeto nasce como de um senso de dever, né? E não por prazer ou por qualquer tipo de sei lá eu, né? De alegria em ler a literatura brasileira. Eu preferia estar lendo Dostoiévski, Shakespeare, Tolstói, né? Enfim. Mas eu falei, não, mas eu preciso enfrentar, né? Então, eu pensei nisso. Bom, mas para enfrentar a literatura brasileira, eu não posso querer dar conta de tudo, porque aí também vai ficar além da minha capacidade de trabalho, né? Então, eu restringi o projeto aos prosadores, mas não só à ficção. Quer dizer, vamos falar dos prosadores em geral, quer dizer, os ensaístas e os ficcionistas. Só que, assim, para você fazer um projeto de releitura desse, né, com essa envergadura, que é um trabalho que que perdura já, acho que uma década mais ou menos, né? É inevitável que você ponha a mão para desativar as minas, entendeu? Por quê? Porque quando você vai reler o que está escrito sobre a literatura brasileira, né? As histórias da literatura e tudo mais, quando você começa a estudar, né, os historiadores da nossa literatura, você vê que há um problema que, infelizmente, se repete, né? Você percebe com algumas sutilezas de um historiador para outro
que há algumas repetições, né? De certa forma, é compreensível que isso exista, porque realmente para dar conta de ler tudo, né, é um trabalho de uma vida inteira. Então, é fatal que você mais ou menos siga uma determinada corrente de pensamento e confie no julgamento de alguém que veio antes de você e que, na sua opinião, lê bem a literatura. Bom, mas isso cria um problema seríssimo. Por quê? Porque isso, em outras palavras, é colocar minas para os leitores do presente e do futuro, né? Quer dizer, esse comportamento, né, de você repetir alguns julgamentos, né, e às vezes não é que eles plagiaram, não. É como eu disse, um confia no julgamento do que veio antes dele e mais ou menos como que segue a mesma linha, né, introduzindo este ou aquele comentário um pouco diferente. Mas, como eu disse, isso o que é? Isso é criar minas perigosíssimas, né, para os leitores atuais e para os leitores do futuro. Então, é fatal que no momento em que você, depois de ler esses historiadores, você vá diretamente às fontes, né, para reler os prosadores realmente, sem confiar no julgamento de A, B ou C, é fatal que você tenha que pôr a mão nessas moitas de espinho, entendeu? Bom, e aí acontecem os problemas que acontecem. Então, por exemplo, você vai reler o Alencar, né, que a gente cansa de ouvir elogios, né, para ele e tudo mais. Bom, e você vê que, assim, mesmo nos melhores romances, ele tem momentos de linguagem péssima, né? Por que eu vou dourar a pílula, né? E você vê que há um problema comum, né, na maioria dos nossos autores, que é de onde nasce o título do primeiro volume dessa série, que é a retórica, né? Que eu acho que esse é o grande problema que precisa ser desativado. É a grande armadilha que nós precisamos destruir na nossa literatura, né? Que é a retórica não como arte da boa argumentação, mas a retórica como discurso bombástico, né? Discurso empolado, aquela coisa, né? Aquele discurso, aquela grandiloquência vazia, né? Bom, e assim, um mestre disso é o Alencar, né? Aquela adjetivação excessiva, né? Aquele discurso que muitas vezes ele usa 3, 4, 5 linhas para dizer a mesma coisa, né? Então o discurso não é só grandiloquente, mas ele também é pleonástico, né? Ele é repetitivo. E aí você começa a detectar que essa escola, né, ela fez sucesso dentro de nós e faz até hoje. Muitos jovens saem do colégio, da faculdade, achando que é assim que você escreve, né? Você precisa adjetivar, você precisa, né, fazer um discurso, né? Você pega o Raul Pompeia, por exemplo, do Ateneu, bom, aquilo é uma coisa insuportável. Por quê? Porque é aquela retórica jurídica, inclusive, né? Retórica jurídica, né? E aí acaba surgindo o quê? Surge uma literatura que é pedante, né? Como Canaã, do Graça Aranha, por exemplo, né? É uma coisa que assim, é um conjunto de quadros, aquilo nunca foi um romance. Mas nós nos acostumamos a tratar todos esses autores, né, com uma adoração, né? E ninguém se contrapõe a isso. Então aí é fatal, quer dizer, você tem que ir lá e mexer nessas coisas, não é? E assim, não pensem que eu acho que o meu julgamento é definitivo.
Não, não é isto. Eu não tenho essa presunção. Mas eu acho que nós precisamos apontar os problemas e precisamos discutir os problemas, né? E precisamos abandonar essa visão de excessivo nacionalismo que a gente tem, de que, assim, nós precisamos ter um cânone literário a qualquer custo. E não pode ser um cânone qualquer, não. Precisa ter uns 10 volumes. Quando você puser na estante, o nosso cânone tem que ficar bonito, encadernado, com letras douradas, compreendeu? Nós precisamos perder essa ideia. Nós temos que ter um cânone, claro, mas isso não pode ser criado à força. Isso precisa ser... Os autores precisam ser discutidos, precisam ser avaliados livremente, né? E nós temos que passar a ensinar a história da literatura brasileira, né? Levando-se em conta as questões estilísticas. Nós precisamos abandonar essa noção da história da literatura como uma mera cronologia de autores em que necessariamente nós precisamos elogiar todos. Não. A nossa história da literatura tem que ser história, mas também precisa ser uma história estilística. Quer dizer, nós temos que ter coragem de não apenas fazer a ordem cronológica, mas colocar cada autor no seu devido lugar. Tá? Enfim, era isso? Eu respondi? As outras 3 também? Bom, então aí, quer dizer, então vou continuar falando mais um pouco. Esse meu não tá, né? Não, eu ia comentar só uma coisa a título de complementar. Isso tem a ver exatamente com o que a gente estava falando. Não é a questão só de fazer uma lista nova de autores, né? A obra do Rodrigo permite você se posicionar. Inclusive, quando eu falei que você vai direto no lugar certo, mas você está vendo com quem você está conversando. O crítico está dizendo qual é o critério dele e ele vai mostrar, por exemplo, essa avaliação do Alencar, a avaliação do Graça Aranha, a avaliação que ele faz do Raízes do Brasil, do próprio Bandeira, que você admira, e a análise da crônica dele é surpreendente, porque começa de uma maneira elogiosa para depois reparar os problemas. Esse trabalho minucioso é absolutamente didático, porque tem ali uma capacidade de ver. Eu não estou dizendo que é ruim, eu estou mostrando o que é ruim no que eu estou dizendo que é ruim, percebe? Então, é maravilhoso. Muita gente confunde o trabalho do crítico como o de uma pessoa que faz a política da terra arrasada, né? Não, nós temos que passar como um trator por cima da literatura e acabar com tudo, e zerar com tudo, né? Não, essa visão é uma visão típica dos supostos revolucionários de 22, né? Que quiseram destruir tudo. Não, nós temos que começar a literatura brasileira do zero, né? Quer dizer, os portugueses são todos uns colonizadores que precisam ser esquecidos, né? O padre Antônio Vieira é só um catequista, nada mais, e todo aquele monte de bobagens que a gente cansou de ouvir. Não, não se trata disso. Se trata de dar conta da nossa circunstância. E para fazer isso, você precisa dialogar com os autores, né? E dialogar minuciosamente. Então, não é uma questão de você pegar o autor, e falar, não, isso aqui joga no lixo. Né? Quer dizer, raras vezes, né, eu chego a essa conclusão. Né? O próprio Alencar, por exemplo, né, tem 2 romances que precisam ser lidos, né, que é o Senhora e a Lucíula, né? Na minha opinião, são os 2 melhores que ele tem. Né? Mas os problemas de linguagem que surgem nesses romances, os limites desses romances também precisam ser mostrados. Né? É como o caso do Manuel Bandeira, que foi não só um poeta genial, mas foi um prosador magnífico. Bandeira tem crônicas que são coisas assim incríveis, absolutamente geniais. Né? Mas tem lá 60% da produção dele são
Exatamente. Quer dizer, você vai ler e você se depara com um cara genial que, para sobreviver, tinha que fazer colunismo social, né? Do pior tipo. Né? Elogiar um quadro medíocre, usar um monte de lugares comuns para elogiar um determinado concerto de piano. E aí você fala, bom, mas isso aqui não é o Bandeira. Isso aqui é um cara que está lá tendo que pagar as contas dele todo mês e acabou, né, produzindo qualquer coisa. Então, esse trabalho é que nós precisamos fazer. Né? Nós temos que fazer um trabalho de dissecação, realmente. Né? Sem medo de ferir suscetibilidades, sem medo de destronar os medalhões, né? Sem medo de ir na contramão do que uma determinada tradição insiste em nos ensinar. Né? Quer dizer, e aí tem uma outra questão, quer dizer, que eu acho que é um ponto que você percebeu e que eu faço isso de maneira pensada mesmo. Quer dizer, a crítica, ela não pode ser, como hoje a gente vê em muitos críticos que escrevem nos cadernos culturais, ela não pode adotar uma linguagem hermética. Né? Ela não, eu costumo dizer que o leitor dos cadernos culturais, se é que esse leitor ainda existe, né? Ele não quer abrir o jornal e se deparar com uma série de conceitos estruturalistas, ou desconstrucionistas, ou derridianos, entendeu? Não é isso. Quer dizer, nós precisamos abandonar essa coisa de produzir crítica literária com esse jargão acadêmico que só quem está no terceiro ano de letras consegue entender alguma coisa. Né? Não. O discurso do crítico tem que ser acessível ao leitor mediano. Né? E ele tem que ter uma função didática. Quer dizer, não adianta você mostrar os problemas que certos autores têm, ou certos trechos têm, se você não mostra para o seu leitor como aquilo poderia ser diferente se fosse escrito de uma outra forma. Então, isso é uma outra coisa que eu procuro fazer, de maneira que eu penso no leitor médio, mas penso também no escritor, ou no candidato a escritor, que quer entender, quer dizer, afinal, o que é a linguagem literária, né? O que torna um texto literário ou não, o que torna um texto retórico ou não. Né? Quer dizer, nós precisamos também ter essa função. A crítica precisa voltar a ter essa função pedagógica. Né? Quer dizer, chega da gente conversar só com meia dúzia de escolhidos. Né? Nós temos que conversar com o público leitor. Né? Aliás, é por isso que, como eu sempre falo, o espaço dedicado à crítica literária nos jornais só diminui. Né? Quer dizer, por quê? Porque a crítica fala para meia dúzia de pessoas. Né? O leitor médio pega aquele texto e não consegue entender. Né? Você respondeu tudo que eu ia perguntar já, né? Mas tem uma... E aí eu vou só complementar uma coisa, e como de fato já está respondido, eu vou só fazer uma pequena observação pessoal também de uma coisa que me agrada muito e que eu indico para quem ainda não leu o Rodrigo, conhece mais o Rodrigo das palestras, dos vídeos, leia, porque há mais de um Rodrigo. E no livro aparece, volta e meia, um Rodrigo menos doce, menos manso, vamos dizer assim, e às vezes muito agudo. Eu estou lembrando de uma passagem específica em que você lamenta que o Oswald tenha vivido tanto, né, enquanto os outros autores morreram cedo. Quer dizer, tem que ter... É corajoso, né? Assim, então, esse doce, de vez em quando, morde também, assim, de vez em quando é uma fera. E
E é isso, tem um elemento didático perfeito, porque você vai ter o panorama e entender por que aquilo funciona ou não. Como você respondeu todas as minhas perguntas, eu queria saber se a gente pode abrir para apenas duas perguntas. Ah, claro. Não, deixa eu só me defender aqui, porque assim, não, essa coisa do Oswaldo de Andrade eu não lembro de ter escrito. Olha aqui. Não vai mostrar. Sabe por quê? Não vai mostrar porque tem coisa pior. Não, mas isso é inevitável, né? É inevitável. Quer dizer, e o caso do Oswald é um caso paradigmático mesmo, né? O Oswald, isso não sou eu que digo, hein? Isso Manuel Bandeira fala sobre ele numa crônica que foi escondida. Até hoje todo mundo esconde essa crônica que o Bandeira escreveu, acho que na década de 30, não me lembro, eu até cito a crônica. Mas o próprio Manuel Bandeira fala assim, que o Oswald cansou, quer dizer, que tá na hora dele parar de fazer piada, né, e começar a escrever. Né? Mas, infelizmente, foi o que ele não conseguiu. Né? Ele foi um piadista a vida inteira. E nesse sentido, o Oswald de Andrade teve muito menos dignidade que o Mário. Né? Porque o Mário de Andrade, pelo menos no final da vida, tem uma carta dele magnífica para o Álvaro Lins, que foi um crítico excepcional, que infelizmente hoje também está esquecido, né? Mas que foi um crítico literário, o Álvaro, genial. Né? O Mário escreve para o Álvaro e diz assim, tinha acabado de sair uma nova edição do Macunaíma e alguém faz uma introdução ao romance, rasgando seda, né? Elogiando, dizendo que aquilo é uma maravilha, não sei o quê, não sei o quê. E aí o Mário, com toda a honestidade intelectual que ele tinha, porque de fato o Mário, nesse ponto, tinha uma honestidade incrível, né? Ele dizia assim, Álvaro, esse pessoal está completamente enganado. Né? Quer dizer, aqui, esse livro é uma porcaria, né? Quer dizer, eu fiz isso assim de uma maneira absolutamente descompromissada. Isso daí não quer dizer nada. Quer dizer, e esse pessoal está completamente enganado. Né? Quer dizer, essa honestidade, né, que o Mário tinha, e você revê essa autoconsciência, né, muito grande, essa honestidade intelectual em cada carta dele. Isso é uma coisa que, infelizmente, o Oswald nunca assumiu. Sim, grande conselheiro. Né? Mas, enfim, se a gente começar a falar do modernismo aqui, né? Assim, nas minhas leituras, inclusive, uma das coisas mais interessantes que eu tive a oportunidade de ler foi um romance do Menotti del Picchia, que vocês sabem que foi um dos modernistas mais, né, influentes, um dos mais assim, radicais. Né, os discursos dele durante a semana de 22, até hoje, você abre qualquer livro didático e está lá. Né? Quer dizer, enfim. E aí, passam-se alguns anos, passam-se aí 10 anos, e o Menotti escreve um romance incrível chamado Kumunka, né, que é um romance assim, com todo o espírito do indigenismo, mas um indigenismo às avessas. Né? Ele pega toda aquela coisa, aquela exaltação do índio que o Oswald fazia e transforma num romance filosófico absolutamente incrível, de grande crítica social, que está aqui nesse livro mais recente, no Percevejos. Então, assim, isso é uma coisa que se repete, né? Quer dizer, muitos modernistas conseguiram superar aquela visão imediatista e meramente revolucionária, né? E, na minha opinião, já que você falou que vê um morto, né? Vamos encerrar com uma mordida, né? Quer dizer, uma pretensa revolução de 22 absolutamente desnecessária. Né? Quer dizer, uma literatura que já tinha Machado de Assis,
né? Já tinha todas as experiências que Euclides da Cunha fez, né? Com todos os problemas que Euclides tem, de exagero, de retórica e tudo, né? Que já tinha as experiências que o Lobato tinha feito, né? E toda enfim, outros autores importantes. Quer dizer, não havia necessidade nenhuma de revolução nenhuma. Quer dizer, foi só um gesto de alguns jovens aí burgueses que não tinham o que fazer, né? Não tinham de gastar o dinheiro da família e... É uma coisa absolutamente elitista, né? E tanto que depois você vai ler os que vêm depois, você percebe que a semana não teve influência sobre ninguém, né? Quer dizer, ou teve influência negativa, que é o caso do Menotti, por exemplo, que abandona completamente as ideias da semana e vai para uma outra linha completamente diferente, né? Ou simplesmente não produziu influência nenhuma, porque você pega, por exemplo, o 15, da Raquel de Queiroz, e o Graciliano, assim, eles tinham um imenso desprezo pela semana de 22. O Graciliano, inclusive, está cheio de entrevistas em que ele desce o pau na semana. Percebe? Então você pega dois grandes autores nacionais que foram grandes sem precisar da semana, né? Fora o efeito que ela teve na historiografia. Sim, bom, mas aí tem todo um outro problema, né? Quer dizer, a forma como a gente essa forma como a gente se desligou das nossas tradições portuguesas, né? Quer dizer, o que é um rompimento, uma tentativa de rompimento absolutamente falso, artificial, né? Porque assim, você não rompe com a sua tradição cultural com um gesto revolucionário, com um gesto pretensamente revolucionário, né? Quer dizer, isso é uma coisa totalmente artificial. Quer dizer, para você desfazer, né, as ligações que nós temos com toda a história e com toda a cultura portuguesa, bom, isso daí é uma coisa assim, não é com um monte de discursos radicais que você consegue destruir. Mas o que aconteceu? Esse pensamento, que é um pensamento muito caro à esquerda, penetrou no meio universitário, né, e se tornou hegemônico, né? Então, por exemplo, hoje você vai cursar letras, né, o pessoal já começa a história da literatura pela semana de 22. Como se antes de 22 não existisse literatura, né? E aí você pode fazer algumas matérias optativas, né? Se você quiser saber aí, quiser estudar, por exemplo, o Manuel Antônio de Almeida, né, e outros autores, né? Fatalmente vai ter um curso sobre Machado, mas, assim, para por aí, né? Quer dizer, o Padre Antônio Vieira, por exemplo, começou a ser recuperado de 10 anos para cá, timidamente, né? Quer dizer, e a nossa relação com Portugal nas universidades, até onde eu sei, quer dizer, a literatura portuguesa ficou como uma matéria absolutamente dispensável, né? O que é um absurdo, né? Inclusive, se você não quiser estudar a literatura portuguesa, aí, se você não quiser estudar Camões, por exemplo, bom, mas assim, a literatura portuguesa contemporânea, né, é uma das literaturas mais fascinantes da Europa, hoje, né? Basta você ler, por exemplo, o José Luiz Peixoto, que é um romancista incrível, né? Quem quiser conhecer um pouco do que está se produzindo em Portugal, leia, por exemplo, um livrinho dele chamado Morreste-me, né? É uma coisa absolutamente maravilhosa, né? Foi publicado aqui no Brasil com um atraso, acho que de 10 anos. De tal maneira, nós estamos de costas para o que se faz em Portugal, né? Para não falar de outras coisas, né? Tem tradutores fascinantes, né? Hoje, em Portugal, você vai ler os clássicos russos, você não tem uma tradução, você tem duas, né? Tem 2 tradutores que ficam brigando entre si em Portugal para ver quem faz a melhor tradução do russo, né? Isso é de uma
Sim, sim. Isso é de uma riqueza cultural, né, incrível. E nós, desgraçadamente, estamos de costas para tudo isso. Tá? Enfim, os problemas são né, tremendos. Só fazer um último comentário, que na verdade eu falei que a gente ia fazer pergunta, mas eu estou vendo que pela hora talvez seja melhor a gente encerrar e ir para os autógrafos, né? E essa coisa é muito curiosa. Outro dia também alguém me perguntou, né, porque eu amo literatura, devo fazer letras? Eu disse não. Por exemplo, a coisa da literatura portuguesa, né, você faz um curso de letras no Brasil inteirinho, dá para até fazer uma pesquisa sobre isso. Dá aula de literatura, de língua portuguesa e não se conhece Agostina Bessa Luiz. Não se conhece. Eu tiro o conto nos dedos, as pessoas conhecem Agostina Bessa Luiz. Gente que fez letras, que eu estou dizendo. Enfim, o José Luiz Peixoto tem um outro livro lindo, né, que é acho que No Teu Ventre, Ao Teu Ventre, que é sobre as sapatições de Fátima, um super escritor. E, na verdade, vou contar uma coisa de bastidor. A coisa de eu ter citado a ironia com o Oswald e o Rodrigo de Negala é um lance de marketing, porque agora vocês têm que comprar o livro e verificar lá dentro se tem ou não, ok? E eu queria, então, agradecer muito a disponibilidade, a palestra, as horas, esse período de passeio pela literatura brasileira. Agradecer a todo mundo novamente e vou deixar livre o Rodrigo para estar em contato direto com vocês e assinar os livros e ter esse contato mais próximo, tá ok? Muito obrigado, gente.